E eu não lembro como eu vou começar esse vídeo. Como eu vou começar esse vídeo? Esqueci. Ué. Oi? Eu tinha pensado numa anedota. Numa anedotazinha bonitinha, eu esqueci. Ah, que ódio. Calma. Quer que eu desligue? Não pode deixar, vai vir aí. São os ventos da mudança. Hoje eu quero falar com você. Você que tá aí na sua casa assistindo O Verão que Mudou Minha Vida. Eu quero te perguntar, pra que você está assistindo a esse programa? Uma garota entre dois garotos super sem graça, que não tem nenhum sal, nenhum tempero. Pois eu tô aqui pra te falar de uma série jovem onde todos os personagens têm muito tempero, tá bom? E você vai querer assistir por causa da maravilhosa trama, né? Não por causa das maravilhosas cenas quentes envolvendo o elenco. É claro que eu ia estar falando de Olimpo, a série mais recente da Netflix que com certeza vale sua audiência. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o adorável cinéfilo estudante de cinema, sejam bem-vindos de novo ao meu canal e hoje teremos a crítica de Olimpo, nova série espanhola da Netflix. Bom, Olimpo foi lançada em 20 de junho deste ano e acompanha um grupo de jovens atletas num centro esportivo de alto rendimento, em um drama sexy, sombrio e ao mesmo tempo bastante perturbador. A gente acompanha um centro de treinamento fictício dos Pirineus, o CAR Pirineus, que treina promessas olímpicas sob muita pressão, seja ela física ou mental. A protagonista da série é a Maya Olaverria, interpretada por Clara Gali, capitã da equipe de nado sincronizado, cuja estabilidade é abalada quando sua amiga e parceira de dueto Núria Borges, interpretada por Maria Romanilos, a supera de forma abrupta e inexplicável. A Maya, movida pela sua obsessão pela excelência, começa a desconfiar que algo está errado no CAR Pirineus e começa a desmantelar uma grande equipe de doping institucional. Não te ajudam, né? Não ajuda nem um pouco. Quer que eu peça pra falar mais baixo? Ai, que raiva! Só um pouquinho, vê se elas não grilam com você. Amorzinhos, dá pra ouvir tudo daqui. A gente tá gravando rapidinho. 10 minutinhos. Também te amo. É rapidinho! A série se constrói a partir dessa premissa como um thriller psicológico. Ou melhor, ela tenta se construir como tal, incluindo nesse thriller psicológico uma atmosfera de sedução, mentiras e intrigas adolescentes. E tem todo um trabalho estético que poderia até ser interessante, né? O CAR Pirineus é uma construção toda espelhada em vidro, tem muitos corredores circulares e a construção em si é feita de concreto, o que poderia ser usado pela direção para gerar esse ar de mal-estar, de prisão, de desconforto. Ou seja, como se todo o espaço fosse uma imensa backroom. O problema é que a direção não opta por utilizar esse espaço a favor da série, focando em planos muito fechados, muitos closes, que focam apenas na interpretação dos atores, que é ótima, mas não contribui na situação deles no espaço. Ou seja, acaba sendo uma decupagem mais próxima da telenovela do que de uma série de TV. E outra coisa que eles também erram muito, aí eu tenho que dizer, é o nado sincronizado. Quem já viu uma apresentação de nado sincronizado sabe como é bonito, mas aqui é uma catástrofe. Primeiro que eles fazem uma coreografia horrorosa, que essas personagens têm que repetir o tempo inteiro, onde elas fazem até garrinhas parecendo as mãos da Lady Gaga, e não funciona na hora que os pés delas estão para fora da piscina, porque não valoriza a coreografia, a escolha musical para acompanhar as cenas de nado sincronizado também não valorizam, então essas sequências acabam sendo mais um constrangimento do que um deslumbramento. Mas se Olimpo não conquista por nenhum feito estético grandioso, o que torna essa série tão recomendável? Ora, em primeiro lugar estão as relações entre alguns personagens e a construção
de alguns personagens muito especiais aqui. A tensão na relação desses personagens se manifesta não só nos confrontos verbais entre eles, mas também nos confrontos físicos, carregados de erotismo, né? Você já sabe, é por isso que você está aqui. Olimpo se utiliza muito do corpo dos atores em cena para compor uma atmosfera interessante. Eles são atletas, é claro que eles vão ser fortes, mas a série glamoriza isso ainda mais, né? Vide a maneira como o Nuno Galego é filmado depois que ele retorna do centro da Olimpo. Tem um momento em que ele sai da série por estar magrinho, e aí ele retorna todo um brudo, corpudo, gostosão, e a série adora evidenciar isso, e claro, eu como espectador não vou reclamar nem um pouquinho disso. Não. Nuno Galego é excelente. Maravilhoso. A sexualidade, aliás, é um ponto bem forte de Olimpo também, bem interessante. Olimpo chegou com a tentativa de ser a nova Elite da Netflix, ou seja, a nova série teen quente da plataforma. Mas Olimpo não tá tão próximo de Elite assim, acho as comparações um pouco injustas. A única coisa em comum é que existem sim cenas mais sexy e é uma série espanhola. Mas nada ali remete muito à Elite, porque em algum momento a Elite começa a usar o sexo como o principal atrativo da narrativa e de forma bastante desordenada. Aqui é o contrário, ele entra em momentos onde é crucial que essas cenas estejam acontecendo como uma válvula de escape para esses jovens que estão sobre uma imensa pressão institucional. Um dos personagens mais interessantes nesse sentido é o Roque Pérez, interpretado pelo Agustín de la Corte. Ele é um jogador de rugby gay que acaba no armário ali entre os colegas de equipe que são homofóbicos, mas ele sai do armário em uma cena grandiosa da temporada e que desencadeia uma trama bastante interessante de acompanhar. Inclusive, todo o arco narrativo LGBTQ+, de Olimpo é digno de elogios. Aqui a gente tem um casal muito proeminente, que é o Roque e o Sebas. A relação começa com uma tensão bem confusa entre eles, com o Sebas não entendendo direito o que tá acontecendo, o que ele tá sentindo pelo Roque, e aí isso evolui para uma relação altamente tórrida. Ou seja, é delicioso de acompanhar, não é, gente? Mas já que o assunto é justamente uma série quase erótica, vamos falar sobre um fato aqui bastante desagradável. Sexo gay é sempre mal filmado, é sempre mal feito, mal dirigido, mal coreografado, mal blocado e mal decupado. A maioria das séries em que essas cenas de sexo acontecem, tudo está errado. Ou os personagens são interrompidos no meio, ou a gente vê pouca coisa, ou não vê absolutamente nada. Enquanto os casais héteros ganham cenas imensas de quase 5 minutos, onde tem muita pele, muito movimento, muito suor, muita coreografia, enfim. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas em Olimpo, não. Olimpo parou o jogo. As cenas do Roque e do Sebas aqui são interessantíssimas, no melhor sentido da palavra. E elas são mais longas, mais bem feitas e muito melhor filmadas do que as cenas heterossexuais da série. Que são poucas, inclusive. As cenas de sexo em si de Olimpo são poucas, elas são infrequentes. O foco da série realmente não é esse. Apesar dessa atmosfera de tensão ser o que tá vendendo o marketing da série, ela é uma série bastante tranquila ali ao longo dos episódios. Ela mais explora os corpos como resultado do atletismo do que como essa tensão sexual em si. Mas tem uma cena lá pro 7º episódio que, ó... Parabéns aos diretores. Eu assisti aquilo suado, pensando, eu não devia estar vendo isso agora. Isso é o momento deles, mas o diretor vai mostrar tudo pra você. E é maravilhoso de ver. Assim, os héteros já estão acostumados com isso nas séries que o foco é pra eles. Mas quando a gente vê um casal gay bem desenvolvido com esse tipo de cena, com esse tipo de filmagem, é uma coisa que merece elogios. Felipe, bota um gif aí, alguma coisa assim, para ilustrar o espectador do que eu tô falando, né? Dessa cena maravilhosa. Algo que também não faça o meu canal cair, né? Enfim. E, tirando esse lado mais tórrido, depois que eles se assumem como casal, eu gosto de vários dos desdobramentos. Por quê? Em primeiro lugar, não acontece uma trama de traição, né? Elite se afundou nesse mote até a perda da humanidade. Quem lembra do Ander e do Apollo? Apollo? Omar, enfim, nossa gente, faz muito tempo, tá? Relevem. Né? Eles eram ótimos, eram um casal maravilhoso, e aí a série decidiu enfiar uma trama de traição pra eles, aí eles se resolvem, aí depois entra o personagem do Mano Rios, que os dois ficam com o Mano Rios, ou seja, é sempre aquela trocação, aquele grande rebuceteio, e nada leva um casal a ficar feliz, mas aqui não.
Olimpo traz desafios pro casal, é claro, existe um documentário que está sendo filmado sobre o Rock, onde o Sebas aparece e ele também está no armário. Então isso é um momento de tensão pro casal, mas funciona muito bem dentro da série quando você vê a maneira em que isso é solucionado. Mas enquanto todo esse romantismo adorável acontece, tem uma outra personagem que, olha, deu preguiça. Tô falando da Zoe, ela é uma atleta que a amiga dela sofreu um acidente, aí ela chega no CAR Pirineus e ela logo começa a perceber que tem uma coisa errada. E qual que é o problema? O arco dela deveria ser o fio condutor para o arco investigativo da série. A Zoe, inclusive, é a primeira personagem que aparece, apesar do protagonismo ser mais da Clara Galley, que interpreta a Maya. Só que a Zoe é uma personagem péssima, porque ela é chatíssima. Não só porque a atriz não tá à altura, mas também porque a personagem não tem muito pra fazer, além de questionar a autoridade sem nenhum tipo de boa razão por trás disso. A Zoe é um clássico da série Steam. É aquela personagem que tá sempre mal-humorada, sem motivo algum, não faz o menor sentido ela tá daquele jeito, e ela continua assim ao longo da temporada inteira. E poxa, o arco dela é muito interessante, porque ele vai revelar o esquema de doping que acontece no CAR Pirineus. Todo o abuso psicológico, físico, mental, a qual esses atletas sofrem. Mas acompanhar isso através dessa personagem quebra o ritmo da narrativa. Todas as cenas dela é aquela cena que você fica com vontade de pegar uma água. E até atrapalha a colega de elenco dela, que é muito boa, que é a Andy Duato, que interpreta a Renata. Mas apesar dessas irregularidades de ritmo, especialmente nos episódios centrais, onde Olimpo parece girar um pouco em círculos, como qualquer produto audiovisual da Netflix, a série consegue intrigar justamente por manter esse corpo atlético tensionado nessa estrutura de poder que está abusando e manipulando esses jovens. E nesse sentido, temos alguns destaques, como por exemplo, a Clara Galley como a Maya. A personagem dela é ótima, muito bem escrita, porque ela começa como uma daquelas personagens que você facilmente odiaria, ela é insuportável. Só que o problema é que ela é uma personagem que ela é tão obcecada em fazer a coisa certa que ela acaba errando a cada passo do caminho. No fundo, a Maya tá tão preocupada com a amiga dela e ao mesmo tempo tá tão preocupada em suprir as expectativas da mãe que ela tá errando com as pessoas em volta dela a cada passo. Então é aquela personagem que horas você ama, horas você odeia, e esse nível de complexidade é raro de encontrar numa série como essa, então parabéns aos escritores. E o Agustin Delacorte como Rock também é uma ótima interpretação, porque ele é enorme, grande, imenso, ombrudo, braçudo, corpo, tudo nele é gigante. Mas ele é uma graça, ele é um jovem doce, ele é gentil, ele tem uma candura no olhar e ao mesmo tempo ele sofre tanto pela homofobia que em uma hora isso se externaliza em violência e uma das cenas mais tensas da temporada. Quem viu sabe de qual cena que eu tô falando, é assim, chocante. Curiosamente, os dois olhos mais emotivos do pôster de Olimpo, aquele pôster que tem vários olhos assim um do lado do outro, são o da Amaya e do Rock, justamente porque eles são a âncora que segura a série em pé. Por mais que tenham outros coadjuvantes carismáticos, a Renata, o Christian, o Sebas, esses dois personagens são os personagens que realmente garantem que o espectador vai ver Olimpo até o final. E o final da primeira temporada foi explosivo. Atenção, a partir desse momento eu vou dizer spoilers do final, porque preciso trazer aqui comentários. A Maya, depois de tanto resistir ao sistema e depois de ter provavelmente empurrado a Fátima da escada, ela aparentemente se dopou para conseguir fazer uma performance perfeita. Ela executa o nado sincronizado ao lado da Núria, aquelas 12 piruetas, e sai da água e desmaia diante de todo mundo. Ou seja, agora a coisa vai ficar feia. E paralelamente a isso, a Zoe conseguiu uma amostra do produto químico que a Olimpo está injetando nos atletas e leva para aquela mulher lá do antidoping. Ou seja, agora tudo pode piorar ou melhorar dependendo do que a próxima temporada trouxer. Eu estou muito empolgado, o Olimpo já foi renovada, mas o mais legal sobre o Olimpo é justamente isso. Ser uma série teen que não infantiliza e não chama de tonto o seu espectador, né? Ela sabe que séries teen tem que ter todas essas tramas de gente bonita, amarrações amorosas, troca de casais, todas essas coisas fazem parte do produto teen, mas ela também sabe que pode trazer uma história mais interessante e mais envolvente ali, sem necessariamente tornar esses personagens imbecis. Sim, eu estou falando com você, série do Prime Video, que você já sabe qual é. Apesar de o livro ser ótimo, só quero deixar esse adendo.
O Verão que Mudou Minha Vida eu nunca O li, mas livro é perfeito. mas aquelas... Não é pra você gostar da Belly, realmente, mas o livro é perfeito. nossa, é terrível. Você apaixona no Conrad. E ele é tão sem graça na série. Nossa, no livro ele é perfeito. Nossa, ele é tão sem graça. E Aquele Jeremiah ator filho da não mãe, tem o vamos falar. menor carisma, não tem... Ah, não dá. Mas é isso, a primeira temporada de Olimpo já está disponível completa na Netflix. Vai te render uma maratona bastante agradável, tá bom? Essa videocrítica fica por aqui. Se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem gosta de cinema. Inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações. Me siga nas redes sociais também, elas estão todas listadas aqui na descrição. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Acho que agora eu vou começar a malhar. Começar a fazer academia pra ficar igual eles. Tá gostoso. Não é?